das formas farmacêuticas do medicamento. Então, vamos lá. Independente se ele é de prescrição, se ele é genérico, se ele é similar, se ele é referência, existem formas farmacêuticas. Então, tem lá sólida, líquida, semissólida e gasosa. E tem também agora adesivos intradérmicos, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um. Dentro da sólida, você tem cápsula, comprimido, drágia, grânulos, né? Por exemplo, a acetilcisteína, aí, que o pessoal gosta de o sachêzinho, né? Granulado, supositório e pó. A forma líquida, solução, suspensão, emulsão e xarope. Semissólida, pomada, unguento, pasta, cremes e géis. Apesar de parecer igual, são diferentes. Então, por exemplo, é um produto muito conhecido de vocês aí, Balcão, a betametasona, neomicina e... Eu esqueci a outra formulação, do betacortazol, Simecote, do genérico. Alguém aí pode falar que ajudar aqui o velho, que estou ficando velho, estou esquecendo. Mas, enfim, esse produto existe pomada e existe creme. Mas não é diferente? É diferente a forma de absorção. O creme penetra mais rápido na pele. Se a ferida está um pouco ressecada, está um pouco mais seca, é melhor a pomada, que ele vai penetrar e hidratar melhor aquela pele. Então, ali, na hora de atender no balcão, você também consegue de fazer uma consultoria para o seu cliente. E a forma gasosa são soluções de aero, né? Que tem ali Flumax, Aerodine, tem alguns produtos que você vai fazer a forma gasosa. Opa, pulou errado aqui, desculpa. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Comprimido. São preparos solo, geralmente administrado de via oral. Existe comprimido também intravaginal, tá? Existem outras formas, mas geralmente são via oral, contendo o princípio ativo misturado com recipiente. Ao ser ingerido o comprimido, eles se desentregam no estômago ou no intestino, liberando, né, a solução principal, princípio ativo, no trato gastrointestinal. A absorção depende do tempo da dissolução, da desintegração. Então, vamos lá, existe comprimido de longa ação, comprimido revestido, né? Que vai dissolver de forma diferente, às vezes, de um comprimido normal, que só vai cair ali no estômago e já começa a desintegração dele. A cápsula é um pouco diferente. A cápsula contém um fármaco em pó, líquido ou granulado, né? Porque existe cápsula gel também hoje, que pode estar aqui, ó, involucro, que é as gelatinas, né? Que vai estar ali o princípio ativo junto com o recipiente. Após a ingestão, a cápsula se dissolve no trato gastrointestinal, liberando medicação para absorção. Ou seja, a cápsula, a maioria das cápsulas, já começa a desintegrar no estômago. O comprimido, você consegue fazer ele passar pelo estômago para ele ser absorvido melhor no intestino, tá? Mas aí são as diferenças entre os dois. Suspensões e xaropes. Xaropes são líquidos que contêm o princípio ativo, solução dispersa em partículas. A absorção, como já é de forma líquida, né, começa a ser mais rápido do que o comprimido, mas depende do local da absorção também do trato intestinal. Vou voltar lá no amoxil, na amoxicilina, né? Você tem ali talvez o pó para você incluir a água, misturar e vai virar uma suspensão. Vai virar uma suspensão e toda vez que for administrar, você vai misturar, né? O xarope, por exemplo, que são muito comuns para tosse, para alergia, ele já vem misturado, né? Ali já é uma solução, um xarope que você vai administrar no organismo. E geralmente a absorção é muito rápida porque já está numa forma líquida. Soluções injetáveis, na minha época de balcão, não sei se tem balconista aí antigo, né? Eu usei muito, cara, injeção para gripe, para demicina, né, de 300, de 600, apliquei muita bezetacil. Hoje é muito menos, né? Essa é uma forma farmacêutica que hoje é pouquíssimo usada aí nas drogarias de uma forma em geral, mas é uma forma farmacêutica extremamente eficaz, tá? Então, preparo líquido administrado de injeção intravenosa, intramuscular, subcutânea ou intradérmica. A intravenosa, né, uma característica, fornece absorção imediata e completa. Na minha época de balcão, ah, como eu disse, eu trabalhei no balcão na farmácia em Ipatinga, né? O pessoal ia para o carnaval e às vezes tinha que trabalhar na Uzi Minas, né? No turno de 0 hora, virar 12 horas de turno. Aí passava lá na farmácia para tomar aquelas biofructose. Eu não sei se tem alguém aí que lembra da biofructose. Era 20 ml de glicose que você aplicava na veia e aí você tinha que aplicar de forma muito lenta. Tinha um amigo que trabalhava na farmácia comigo lá,
E a gente ficava lá, né, 15, 20 minutos administrando uma injeção intravenosa, e na hora que você começava a aplicar, o cara falava assim, não, minha orelha está até esquentando, porque é imediato, né? Quem tem crise renal, né, dor aí de pedras nos rins, vai no hospital. Na minha época também a gente podia aplicar na farmácia, que era o Buscopan injetável, né, Buscopan com gosto. Você começa a aplicar, você vê o alívio na pessoa de forma imediata. O cara tá ali sentindo dor, você começa a aplicar o Buscopan, já está melhorando. É por isso, a absorção é imediata e completa. Então, o medicamento é introduzido diretamente na corrente sanguínea. Na via intramuscular e subcutânea, a absorção é mais lenta, depende do fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, aí está muito famoso a Ozempic, né, o Mounjaro para emagrecer, que aplica na barriga ou na parte de trás. Esse produto fica ali e ele vai sendo absorvido pelo organismo à medida que ele vai caindo na corrente sanguínea. Os supositórios, isso vem perdendo também, né? Há mais tempo também tinha mais prescrição de Novalgina, supositório, a criançada não gostava do gosto da dipirona, era muito ruim. Hoje tem dipirona de todos os sabores, eu fico brincando assim, né? Tem até o xarope que vende bastante. Mas em outra época, a criança às vezes vomitava e precisava baixar a febre, e aí usava muito supositório para baixar a febre. Também são preparações sólidas inseridas no reto que derretem ou se dissolvem. Hoje, o único supositório que eu vejo que ainda tem alguma prescrição, às vezes, é supositório de glicerina, né? Que você coloca ali, às vezes a criança está com constipação intestinal, e aí ainda alguns pediatras prescrevem supositório de glicerina. Cremes e pomadas, de um modo geral, eu já falei um pouco, são preparações semissólidas, aplicadas na pele, na mucosa, né? São absorvidas de forma tópica ou transdérmica, depende do tipo de pele e do medicamento. A absorção pode ser mais lenta, fornecendo o efeito local ou sistêmico. Então, aquilo que eu falei, né? Se de repente é mais ressecada, é melhor pomada. Se não é, se é só uma alergia, você está vendo que está por baixo da pele, é melhor o creme vai absorver mais rápido, vai ter uma eficiência um pouco mais veloz. Aqui eu trouxe, né, os adesivos transdérmicos, agora tem a mulherada aí usando chip, usando adesivo com anticoncepcional, né, que também são aplicados na pele, liberam o medicamento de forma contínua. Ele vai mantendo ali a liberação contínua desse produto. O medicamento é absorvido lentamente através da pele, proporcionando uma liberação controlada e sustentada na corrente sanguínea. Isso é uma coisa que vem crescendo. Eu acredito que vai continuar crescendo, tá? Várias mulheres optam por anticoncepcional, às vezes injetável, porque esquece de tomar o comprimido. Essa é uma solução que está se tornando acessível na parte de preço, e cada dia mais eu acredito que vai se tornar mais acessível para as mulheres aí como forma anticonceptiva, né? Contraceptiva, que é o anticoncepcional adesivo. Mas tem também, pessoal, e ficou bem conhecido agora, bem famosinho, se a sua farmácia não vende, eu te aconselho a colocar nela, o adesivo para febre também, que corta a febre da criança, né? O Chofebre, tem alguns outros aí que também vão vir também, vai ficar cada vez mais acessível. Quando se torna acessível, se torna mais utilizado. Inaladores e aerosóis, né, que são bem conhecidos aí, o Aerodine, você tem lá aquele da farmácia popular, esqueci o nome, se alguém souber também fala aí, mas que é o Nasonex, enfim, são dispositivos que fornecem medicamento em forma de névoa ou pó para inalação, né? E tem alguns que tem que usar aqueles espaçadores, né, que eu falei lá atrás, o Flumax. Essa também é uma forma farmacêutica. A gente acha que é tudo igual, mas não é. É por isso. Então, essa névoa ou pó, ela é mais bem aproveitada, por exemplo, quando ele tem um espaçador ali, e é por isso que usa espaçador. Às vezes a pessoa compra, vai comprar aí, o médico prescreve, o médico não informa, cabe a você, vendedor, balconista, estar explicando isso, que é uma forma farmacêutica. E aqui eu só trouxe os comprimidos de ação lenta e prolongada, né, que são diferentes. Então, cuidado quando a receita for, por exemplo, um glifage XR, é diferente do glifage normal. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Comprimidos especialmente formulados para liberar o princípio ativo lentamente ao longo do tempo. A absorção ela é gradativa, proporcionando um efeito prolongado e constante, que reduz a necessidade de múltipla dose ao longo do dia. Cada forma farmacêutica é projetada para maximizar a eficácia do medicamento em função em sua via de administração do local desejado. Uma outra coisa muito importante, eu não sei se está dando para ver aqui, pessoal, é o comprimido sucado. Não sei se eu coloquei aqui, não coloquei. Comprimido sucado,
é aquele comprimido que tem um risco no meio. E existem medicamentos que são sucados e existem medicamentos que não são sucados. Vou dar um exemplo da minha mãe, tá? Minha mãe tomou por anos cloridato de sotalol de 160 miligramas. E ela tomava o do biosintética, porque era sucado. Ele vinha com aquele risquinho no meio. E várias vezes ela ia na farmácia comprar, e às vezes a pessoa queria vender o do Sandoz, que não era sucado, ou de um outro laboratório que não era sucado. Qual é a diferença do comprimido sucado para o comprimido normal? O comprimido sucado, ele garante, tá? Ele tem que ter a garantia que metade da dose está de um lado do comprimido e metade da dose do princípio ativo está do outro lado do comprimido. Então, se era 160 miligramas de sotalol, cloridato de sotalol, desse lado do comprimido tem 80 miligramas e desse lado do comprimido tem 80 miligramas. Se eu comprar um cloridato de sotalol, 160 miligramas, que não é sucado, e eu partir ele no meio, com aqueles partidores comigo, nada me garante que eu tenho 80 de um lado e 80 de outro. Então, é muito importante você, vendedor, observar isso. Quando o seu cliente parte o comprimido, garanta que você vendeu para ele um comprimido sucado. Se você não vendeu para ele um comprimido sucado, que tem aquele risquinho, ele não pode partir esse comprimido. Então, por mais que às vezes é mais barato o laboratório A ou B, para esse paciente especificamente não vai compensar, porque não garante a eficácia da dose projetada. Então, é importantíssimo você saber disso, que existem comprimidos que podem ser partidos e comprimidos que não podem ser partidos. Bom, esse foi um overview geral, falando de medicamento, falando de formas farmacêuticas, mas para ajudar você a vender mais. O intuito aqui é a gente aprofundar no conhecimento para a gente ter o argumento certo na hora da venda. E eu trouxe aqui, junto com o agradecimento, duas frases que eu gosto muito. Uma é do Joel J e outra é do Thiago Gonça. A do Joel J serve muito para você, balconista. Ó. Quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. E a melhor história sempre vence. Então, se você fala primeiro numa substituição de um medicamento referência por um genérico, você já perdeu. Você tem que deixar o cliente perguntar se não tem um desconto. Aí você fala, cara, eu tenho um genérico que é exatamente igual com um preço melhor. Então, quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. É para você mesmo? É uma encomenda? Esses dias, recentemente, eu fui comprar uma amoxicilina para o meu filho. Olha como é legal isso aqui. Ó. Quem pergunta melhor ganha. Eu saí do hospital, meu filho com infecção de garganta, e foi no início do ano, se não me engano, estava algumas rupturas de amoxicilina. O médico prescreveu de 250 ou de 400 miligramas. Aí ele colocou embaixo, 250 de 8 a 8 horas, de 400 miligramas de 12 a 12 horas. Eu, balconista, cheguei na farmácia, falei, irmão, mais barato, por favor. E aí o balconista foi lá, pegou de 250 miligramas, falou assim, é filho do senhor? Eu falei assim, é meu filho. Falei, top, eu tenho essa amoxicilina aqui, R$19,90, só vai dar para ele de 8 a 8 horas. Deixa eu perguntar ao senhor, seu menino estuda em que horário? E eu estava ali, eu já queria o mais barato. Eu falei, como é que é? Ele falou, qual horário seu filho estuda? Eu falei, meu filho estuda no integral. Ele virou para mim e falou assim, não é melhor levar o de 400 miligramas, que só vai dar às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, não precisa de me levar remédio para a escola? Acabou. Quem pergunta melhor ganha. Paguei R$49 na amoxicilina de 400 miligramas porque o balconista foi inteligente. Ele foi na minha necessidade que nem eu estava vendo. Eu, como cliente, eu estava olhando o meu bolso. O balconista inteligente perguntou melhor e ganhou. Ele ganhou a venda. Quando ele falou de R$49, eu nem perguntei se tinha outra mais barata, porque ele tinha resolvido um problema meu. Eu não tinha que mandar um vídeo de amoxicilina para a professora dar no meio do dia para o meu filho. Então, ó, quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha. E a melhor história, a história que ele falou lá de ter que levar a amoxicilina, sempre vence. Outra frase que eu amo é do Thiago Gonça. O ser humano sempre pode fazer mais, melhor e mais rápido. Basta ter alguém para cobrá-lo. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer vender mais, se a sua farmácia quer faturar mais, combina o jogo do seu colega do lado e vamos nos cobrar uns aos outros para a gente sempre produzir mais, sempre produzir com qualidade, com conhecimento e com responsabilidade, porque o ramo farmacêutico, apesar de ser um comércio, é um comércio que abençoa a saúde das pessoas, da população. Muito obrigado a todos.
Obrigado pelo nível de atenção que todos prestaram o tempo inteiro. E se tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. Beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigado, valeu.